Boa tarde, pessoal. Hoje é dia da gente aprender um pouquinho de como a gente vai se aparamentar para começar a nossa viagem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, fora a nossa super vontade de viajar, é você arrumar sua documentação, né? Então, o mais importante é você ter a documentação certa. E eu acho que são três coisas básicas que você tem que ter. Uma, esse é o RG. É o RG, inclusive, para criança. Isso porque a validade do RG tem que ter no mínimo 10 anos, menos de 10 anos, tá? Então, hoje a gente tem que ter uma preocupação maior quanto a isso. E o que acontece, então? Por exemplo, quem tem bebê, quem tem criança, o primeiro RG, inclusive, ele é de graça. Ele não é uma coisa que você vai pagar para fazer. Você pode fazer. Aqui em São Paulo a gente faz no Poupa Tempo. Mas em cada cidade tem a sua forma de trabalhar, tá? Então, o RG é a primeira parte do processo todo de você fazer para começar até para você ir no passaporte, tá? Bebês também podem tirar passaporte, só que tem uma validade menor, né? Porque a carinha vai mudando, ela vai mudando, então ele fica valendo menos. É 1 ano, 2, às vezes até, acho que é até 3 anos, se não me engano. Então você tem que ir trocando o passaporte da criança, porque a carinha vai mudando muito, da diferença. Tá escutando bem, gente? Eu não sei se vocês estão escutando bem. Me avisem. Eu não sei se tá saindo aqui no Face. Não tenho certeza se tá no Face. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. A segunda coisa que a gente vai, então, seria o passaporte em si, tá? Quando você faz o RG, é o primeiro passo, então, para você poder viajar, por exemplo, para a América do Sul, tá? Então, você indo para a América do Sul, os que têm um acordo com o Brasil, você consegue viajar somente com RG, tá? Aí você resolveu viajar, sua nenê tá indo, aí o pai não vai, aí você acha que tá tudo certo. Não. Além do RG, porque a criança não consegue embarcar com certidão de nascimento, ela precisa de uma autorização do pai, ou se for com vó, do pai e da mãe, tá? A criança não sai sozinha, não sai. Existe uma lei muito rígida quanto à criança. Então vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês embarcam somente um pai e uma mãe na América do Sul, com RG, tudo tranquilo, mas não embarca se não tiver autorização, tá? Ou se, por exemplo, se você tem um atestado de óbito, ou se não constar o nome do pai. Aí você consegue embarcar a criança, senão não consegue, tá? Sem autorização. Já no passaporte, você consegue fazer uma autorização, tá? Para viajar com um dos pais, ou para viajar sozinho, ou ainda você pode manter totalmente fixa a situação do embarque da criança. A criança não embarca se não tiver uma prévia autorização por viagem, tá? Então você tem vários esquemas de segurança, tá, para isso. O que mais que a gente pode falar? Depois, quando você vai pro passaporte brasileiro, você sabe que o passaporte brasileiro ele custa R$ 257,25. Então, se você não tiver previsão para ir, ainda não faça. Se você puder embarcar com RG, embarque com RG. A única vantagem do passaporte, por exemplo, quando a gente fala com criança, é que se você embarcar para um país da América do Sul e você tiver autorização dentro desse passaporte, tá? Você não vai precisar de nada em termos da criança para embarque de passaporte. Então é super tranquilo, tá? São três. Você sabe que quando a gente pensa em viagem, eu penso assim: o que eu vou fazer já para chamar minha viagem na vida? Então você deixa toda a tua documentação pronta para viajar. Tudo pronto. Então significa, deixa teu passaporte, vai que você vai para a Europa, vai que você vai para os Estados Unidos, vai que você vai para um monte de lugar que precisa de passaporte. Você já está com tudo pronto. É você chegar e embarcar. É deixar pronto. Então são três coisas que de repente eu deixaria pronto. Seria o RG para nacional, sempre com menos de 10 anos, né? Porque hoje é exigência.
E outra coisa, pessoal que, por exemplo, que é advogado, se não me engano, eles têm um RG deles aqui e tal, não embarca. Ele não embarca. Ele só serve no território nacional. Então, muito cuidado com documentos não oficiais. Esses documentos oficiais você não tem embarque. Então, é uma coisa que tem que prestar bastante atenção. Tá? No passaporte, o que você precisa normalmente, né? Deixa eu dar uma olhadinha na minha cola. Então, documento de identificação com foto, que seria um RG, passaporte anterior, caso você tenha tirado, válido ou não válido, que você tenha tirado, ou válido, porque hoje você precisa que o seu passaporte tenha pelo menos, em alguns países, 6 meses de validade após a sua saída. Então, isso tem que prestar muita atenção. Quando você chegou na sua validade, hoje são 9 anos e meio, tire um outro passaporte, porque dependendo do país, você precisa que esse passaporte tenha pelo menos 6 meses de validade, tá bom? E aí você precisa da regularidade eleitoral, né? E para homens, a regularidade com o serviço militar, tá? Eles podem pedir esses documentos, tá? Para você. Mas no ato do preenchimento, que você vai no site da dp.gov, .gov.br, você tem todas as indicações do que você precisa, tá? Então vamos deixar o nosso passaporte pronto, o nosso RG, se for voo nacional. Se você tiver com criança e você queira ter a tranquilidade, né, de ter esse documento, você pode, de autorização de viagem com um dos pais, você faz isso tudo no passaporte hoje, então você fica com isso tranquilão, ou se não, depois você faz de uma outra forma, que cada vez que você for sair com o seu nenê, você tem que pegar e fazer autorização quando não forem os dois pais. Atenção, viagem ao exterior não embarca se não for o RG, tá? Não adianta querer embarcar com outro tipo de documento dentro do que a gente fala de Mercosul, onde o Brasil tem acordo. Tá? Depois visto tudo isso, que a gente tá com passaporte, a gente tá com RG, a gente quer, meu sonho de viagem, que eu adoro Orlando, eu quero tirar meu visto americano. Daqui, esse é um dos motivos dessa live. O visto americano, ele não é uma situação assim tão complicada. É feito de complicação porque, inclusive, ele não custa barato, tá? Então, hoje, para você ter uma noção, se você mora com você tem 4 pessoas da tua família, você vai fazer por pessoa, você vai pagar R$816. Mas por que tão caro? Não é que tá tão caro, são $160. Isso não muda faz muito tempo. Só que o câmbio nosso hoje está muito alto, tá? Então, acaba ficando um pouco caro, tá? Então, aí como que a gente faz a questão do visto americano, né? O visto americano tem um processo todo, e a gente inicia tudo com o DS-160, que é uma série de perguntas que o consulado americano te faz, né? A embaixada, na realidade, sobre o que você precisa para entrar na casa deles, né? Eles decidem o que você precisa para entrar na casa deles. Isso aqui vai acabar a bateria, viu? Então a gente começa com o DS-160, tá? Você tá com o seu passaporte, você vai começar com o seu DS-160, aí ele vai e faz uma série de perguntas sobre a sua vida, né? E essas perguntas sobre a sua vida é para dizer se você pode ou não pode entrar no país. Então, aí, o que acontece? Muitas vezes, as perguntas que ele faz são bem delicadas, algumas pessoas acham, mas não são, tá? Tudo tem que ser respondido em inglês, tá? Com as informações em inglês, e vocês têm que dar detalhes sobre vocês, a vida de vocês, né? Aí fala assim, não, será que eu posso fazer alguma coisa nesse sentido para responder certo, responder errado? Será que eu posso? Não funciona. Desculpa, gente. Então, o que eu faço, né? Quando eu preencho e eu faço um visto americano, eu tenho uma taxa de conversão muito boa, né? Então, meus vistos, normalmente, eles saem.
eu consigo esses vistos. Mas por quê? Porque eu me preocupo pelo todo, por aquilo que a pessoa vai fazer, como que ela se posicionou dentro do trabalho dele, como que ele se colocou, o que ele diz, como que ele está dizendo que ele ganha, tá? Como que ele faz todo esse processo dentro do visto, tá? Então é muito importante toda essa situação em relação ao visto americano. Dizer onde você ganha seu dinheiro, como que você faz, né? Ele vai perguntar tudo, ele vai dar detalhes de tudo para vocês, tá? Então é uma coisa extremamente importante. Então, qual é que é a primeira coisa? A gente recebe normalmente para meus clientes eu passo umas perguntas, né? É meio longo até, é meio chato, é bem chato. Então, quando a gente fala sobre isso, as pessoas às vezes nem respondem direito, mas cada detalhe é super importante. Então, o que você faz? Aonde você trabalha? Qual é o seu endereço? Aí fala assim, mas e se eu sou autônoma? Não tem problema você ser autônomo. O importante de ser autônomo é dizer assim, eu pago imposto de renda, eu tenho renda para ir. Então, a questão hoje principal, você consegue comprovar às vezes com extrato bancário, né? Você pode comprovar com o extrato bancário que você recebe. Mas muitas vezes isso não é suficiente. Ele pode até te perguntar, mas por que você não paga imposto? Tá? Então, para você ter qualquer coisa hoje na vida, você precisa pagar imposto. Mesma coisa, você vai comprar uma casa, você não precisa pagar imposto? Precisa pagar imposto. Então, no consulado americano, eles querem saber se você paga imposto, se você tem tudo certinho. Aí você vai ter casa, você vai ter o que você quiser. Você não falar assim, não, eu tenho que levar, você leva. Ele pode pedir? Nada. Ele vai olhar para a sua cara, fazer duas perguntas e dizer, você pode ter visto. Fique tranquilo. Então, a gente fala para a pessoa, olha, leve o negócio do imposto de renda, leve o negócio da sua casa, leve tudo que você tiver que te diz que você está capacitado para entrar nos Estados Unidos e que você não quer ficar. É simples assim. Então, como que faz tudo isso? No consulado americano, a gente tem condições de ter várias situações de você conseguir explicar. A documentação, ela não é obrigatória. Você pode levar ou não levar, tá? Ela não existe uma obrigação, mas você tem que levar para eles verem que você é uma pessoa que não quer ficar. Você quer ir conhecer. Aí você fala assim, Paulina, quando eu tenho mais chance de conseguir? Você tem mais chance de conseguir quando você tem exatamente uma condição de trabalho ou até autônoma, que você dá consistência para a sua permanência no Brasil e que você não quer mudar. Você que tem que dar essa consistência para o consulado americano. Não é uma coisa que você cria assim do nada. Você tem que dar essa consistência, que você tem toda a condição de ir e voltar. Então, o que acontece? Quando você vai no visto americano e você quer emitir tudo, não, você faz uma situação de tempo, o que você vai fazer, quanto tempo você vai ficar, que hotel você vai ficar, você vai demonstrar para o consulado que você já tem uma intenção de viagem. Isso não implica que você comprou, porque você ainda não recebeu o visto. Isso você não recebeu o visto. Então, se você não recebeu o visto, ainda não é hora de comprar nada. Você tem que se programar. O que eu aconselho é fazer uma programação de 1 ano. Se você fizer uma programação de 1 ano disso, você consegue que a coisa ande para você e as coisas funcionam, tá? Todos os passageiros que eu fiz até hoje, eles nunca compraram antes de ter o documento do visto na mão. Nunca compraram. Eu nunca deixei. A não ser que seja de empresa. A empresa tem a certeza, vai com a carta da empresa, vai uma série de coisas. Quem é responsável pela ida e volta dele é a empresa. É totalmente diferente. Nós estamos falando aqui de um visto de turista. De turista é você que vai dar as condições. E criança, eu quero mandar minha filha. Eu não tenho dinheiro para todo mundo ir, mas eu quero mandar minha filha de 13 para 14 anos. Às vezes é muito mais fácil, porque o consulado sabe que você não vai mandar um adolescente para ficar.
Você está mandando adolescente para ir com um grupo. Você já tem toda essa condição de fazer. Então, ele é mais fácil. Às vezes, a criança nem precisa. Se você tem consistência no seu visto, ela só vai tirar a foto, pôr o dedinho e o visto já está aprovado, muitas vezes. Não precisa. Isso já aconteceu com um cliente meu. A criança já estava com o visto aprovado. Então, isso é fácil. Aí você fala assim, mas eu sou novo, aí eu preciso tirar visto, quero tirar visto. Você quer tirar visto por quê? A mesma pergunta que eles te fazem, você viajou para outro lugar? Eu falo assim, não, eu nunca fui a lugar nenhum. Eles vão te perguntar se você viajou. Aí você fala assim, mas por que você tem então interesse de ir primeiro nos Estados Unidos? Você nunca foi na Argentina, ou no Chile, ou no Paraguai, ou no Uruguai? Por que você nunca saiu? E você é o primeiro lugar que você quer ir na sua vida, chama-se Estados Unidos. Então eles fazem umas perguntas, às vezes, que dificulta para você entrar. Eles perguntam por que você nunca viajou. E por que o primeiro lugar que você quer ir é os Estados Unidos. Entende? Aí começa. Aí você fala assim, eu consegui o visto. Eu estou indo embarcar. Ai, que ótimo. Aí você chegou, entrou, e aí foi lá dentro eles não te deram a permissão para entrar. Isso é possível? Com certeza, totalmente possível. Você tirar o visto não implica que está garantida a sua entrada no país, só para vocês terem uma noção. Não implica em absolutamente nada se não tiver consistência. O que eu chamo de consistência? É voucher de hotel efetivo, porque eles ligam. Eles ligam para perguntar se você realmente tem a reserva no hotel. Eles ligam para saber se você ver se você realmente alugou o que você está falando, ou eles vão pedir para ver cópia dos documentos. Como eu gosto muito de Orlando, eu vou falar um pouquinho de Orlando. E se você levou, por exemplo, os ingressos pagos, porque os ingressos, se você levar todos, são mais de $1.100 só de ingresso, para começar a conversar. Tá? Então, é bastante dinheiro. Então, o visto, ele te dá uma possibilidade de embarque, mas ele não te garante a entrada no país. Né? Então você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Aí fala assim, Paulina, mas eu não fiquei sabendo, mas eu tô indo morar lá, tá? Aí você vai, faz uma mala linda, maravilhosa, com fotografia de todo mundo, num quadrinho, não sei o que, típica mala, ou com vários tipos de roupa. Você tá indo no calor, você põe roupa de inverno, não sei o que. O que acontece? Você pode chegar lá e do jeito que você foi, você vai voltar. Vai perguntar, mas por que você trouxe fotografia da família? Mas por que você tá levando roupa de inverno se a gente tá em pleno calor? Então são coisas que tem que ter consistência até numa mala, entende? É mais ou menos isso. Na questão do visto americano, as perguntas são respondidas, as de extensão, são todas em inglês, tá? São todas em inglês. Aí você fala assim, eu sou estudante e eu não pago faculdade porque eu ganhei bolsa. Isso é mérito, não é demérito. É mérito que você ganhou bolsa. Tá? Então, e aí eu faço um bico por fora, eu ganho, mas não sei o que. Vamos colocar o bico também. Ele faz parte de você. Então, as pessoas confundem os méritos que a gente tem na vida com deméritos. São muito, às vezes, complicados de avaliar. O visto americano, quando a gente faz uma análise dele, tem coisas que começam a piscar no vermelho para mim, que não tem consistência, que a gente precisa chegar, que vocês estejam o mais calmos possível e consigam esse visto para os Estados Unidos. Então, primeiro que tudo, amem ser o que são, amem ser brasileiros. Eu estou buscando um documento para eu conhecer teu país, eu não estou pedindo nada de errado, não tem que chegar nervoso. Tem muita gente que pede o visto de nervoso, ou porque emitiu errado. Em que sentido que eu falo às vezes que você emite errado? Por exemplo, você tem um salário razoável e você vai ficar num hotel que não é compatível com o seu financeiro. Mesmo que eu sei que você pode até juntar dinheiro, mas aí fica complicado, entende? Eles unirem você com uma situação do visto americano, eles verem lá que você
tem um salário X, porque eles conseguem chegar de lá o que você disse, tá? E você, chegando lá, você vai ficar no Four Seasons. O Four Seasons tem uma diária de $1.500. Como que você vai ficar no Four Seasons se você não tem renda para isso? Então, sempre tem que adequar a sua realidade à viagem. Toda viagem é possível. Toda viagem é possível, todo visto é possível. Mas você tem que estar dentro da norma deles. Quem põe as regras não somos nós, são eles, né? Então, o mais importante de tudo disso é as pessoas terem a consciência de que quando fizerem um trabalho de visto, ele tem que pensar no todo, tá? O Brasil tem muita coisa que ele não está na legalidade. O que chama legalidade? Você tem um CPF para vocês estarem tudo certinho. O CPF é para você poder fazer seu imposto de renda. Você poder fazer seu imposto de renda, ele está dizendo para o consulado americano, eu pago o imposto. Tá? Mesma coisa para você poder comprar certas coisas, você precisa pagar imposto. Então, para ele é a mesma coisa. E muitas vezes o pessoal decide, não, eu não vou pagar imposto, eu não vou pagar imposto. Daí você leva a questão do, como chama, do seu banco. Você tem que demonstrar de alguma forma a sua possibilidade. Nós estamos falando das pessoas que provavelmente podem vir a ter até problemas para conseguir visto. Mas tem gente que tem tudo certinho e não tem problema nenhum. Eu não tenho tempo para fazer visto. Eu vou pegar alguém que eu sei que vai cuidar do meu visto com todo o cuidado que é necessário para você tirar um visto. No visto, assim, eu tenho uma conversão, na realidade, que eu não tenho quase perdido o visto. Não tenho perdido porque eu tenho uma situação que eu não sei, quando eu junto as bolas, elas me dizem que alguma coisa não vai dar certo. E dentro disso, eu já cheguei com gente aqui, que eu tive reunião, contratou assessoria, depois de 7, 8 meses que ela veio fazer o visto. Tá? Ela não fez na hora. Demorou para fazer o visto. Porque ela se preparou para fazer o visto. Já disse, isso aqui vai dar problema. Isso aqui pode vir a dar problema. Então as pessoas têm que fazer um imposto de renda. Adianta fazer um imposto de renda de R$2.000 por mês? Às vezes não, se não é a tua realidade de ganho, né? Então aí quando você chega num consulado americano, ele vai te criar problema, né? Ou mesma coisa assim, você não sabe onde você vai ficar direito, sabe? Você não tem uma direção nessa tirada do consulado aqui em São Paulo. O visto mais fácil que eu já tirei na minha vida foi de adolescente, por incrível que pareça. Tá? Eu fiz, os pais não fizeram, foi só a criança. E o consulado nem me pediu a presença da criança. Ela foi tirada, ela só foi tirar foto e já ficou com o visto na hora. E foi o mais rápido que eu tive. Já tive visto que foi negado e que a gente entrou com o processo, mas a gente esmiuça. Quando a gente vai fazer um processo de visto, a gente faz uma entrevista na realidade. Eu faço uma entrevista. Então você tem que ter muito cuidado quando você não tem confiança naquela pessoa que você vai fazer. Ela precisa saber exatamente da sua vida aquilo que precisa ser colocado no visto americano, tá? Ele é fácil? Não sei se é fácil. Eu perco muito tempo para fazer, para não ter chance das pessoas perderem o tempo e o dinheiro. Porque hoje você investir R$816 num visto americano para não dar certo, para mim não é plausível. Meu dinheiro eu não jogo no lixo, eu quero que realmente funcione, né? E eu também só trabalho por exemplo, com visto americano de turista, entende? Então, todas as informações que eu estou te passando são informações de turista normal. Existe hoje, quando você faz poucas aulas, se você quiser fazer um curso de inglês, dependendo, esse visto de turista funciona, não precisa tirar o visto de estudante. O visto de estudante é quando você tem mais tempo, tá? De permanência no local. Mas se você tem um X número de horas, que eu acho que são
16 horas na semana, uma coisa assim, você não precisa de um visto específico. Você vai, tira e faz o curso. Por exemplo, você quer mandar seu filho para fazer um curso, né? Você quer mandar seu filho para fazer, ir num grupo. Às vezes é super fácil de fazer, né? E a outra é você ter tempo para fazer essa situação e não perder dinheiro. Sabe, o problema é você chegar e você perder dinheiro, porque R$ 816 hoje é bastante, são $160. Esse é o câmbio que eles têm. Você pode pagar isso no cartão, no próprio site da embaixada, como você pode pagar no boleto bancário. Assim que tiver pago, a gente consegue marcar. Hoje, o visto americano, a gente só está conseguindo marcar para final de junho, julho. Por quê? Por causa da situação de quarentena, entende? Então, todos os vistos a partir do dia 15 de março, eles foram desmarcados. Quem eu tinha de visto marcado foi tudo desmarcado e puxado para frente. Então, também se você quiser ir agora, você não consegue. Tá? Eu vou aproveitar a oportunidade e vou em julho. Não consegue, não consegue. Início de julho você não consegue, porque provavelmente eles devem estar com a agenda super lotada. Então, se você quer tirar um visto agora, a sua preocupação tem que ser um pouquinho mais para frente. Porque eles têm que abrir, eles fecharam todas as portas hoje em termos de você conseguir tirar um visto, tá? E você tem algumas situações para quem tem passaporte europeu, que eles tiram o chamado ESTA, né? O ESTA é uma coisa que você faz dentro do site, é bem mais barato que o nosso, se não me engano está em torno de $20 ou $25, e os europeus têm, e você consegue, você tira uma permissão para viajar, que ela dura 2 anos, tá? E você não tira mais, você vai tirando cada 2 anos, se você sentir necessidade. Se você não for viajar, não precisa. Mas isso é uma coisa que os europeus têm. O Brasil ainda não tem esse visto, digamos, automático, né, que a gente fala. Mas, na real, eu queria só falar um pouquinho do visto americano, nas necessidades de você saber se posicionar dentro daquilo que está sendo escrito, para você não ter problema na hora de chegar lá. Hoje também, eu estava esquecendo de falar para vocês, hoje o visto americano fala em redes sociais. Eles querem saber em que redes sociais você está. Então é muito importante ter cuidado com as suas redes sociais. Tá? O que você está postando nas suas redes sociais. Eles analisam as suas redes sociais. Hoje eles pedem quais são as redes sociais que você tem, quais são as que você se conecta hoje. Por quê? Eles olham. Chegando lá, eles olham também. Chegando lá, o que você vai fazer? Aí, por exemplo, você tirou visto, deu tudo certo. Aí você fez uma festa de arromba, de despedida, de mudança de país. Pergunta se o cara vê nas suas redes sociais um negócio desse, se você vai entrar. Não vai. Não vai. Porque eles podem pedir para ver seu passaporte e suas redes sociais quando você estiver na entrada dos Estados Unidos. Então, vocês têm que ter muita cabeça para fazer as coisas, inclusive, né? Para não colocar coisas que não compete, né? Então, rede social é um negócio super bacana, mas ele nem sempre ele diz aquilo que precisa ser visto pelos outros. Então, muito cuidado com isso, tá? No geral, eu não vejo tanto problema no visto, porque eu acho assim, o Brasil um país, e os brasileiros pessoas maravilhosas. Então, eu não vejo problema em fazer, só tem que fazer direito. Não perca dinheiro, pense bem. A gente vai até criar uma situação para quem quiser, de uma mentoria e do visto, uma mentoria e até uma promoção, uma promo Orlando, que eu vou chamar, tá? Para quem quiser esse tipo de assessoria, né, no visto americano, que a gente acha que a taxa de conversão é suficientemente boa para te garantir que o nosso trabalho vai ser realmente muito bom. Tem muitos detalhes dentro do visto quando você entra, né? Aí você tem, por exemplo, quando você começa a perguntar, ele vai perguntar para onde você já foi,
se você fez coisa errada, se você... Olha, tem até perguntas se você é terrorista, se você tem um monte de perguntas assim. Então, ele vai escarafunchar na sua vida. Se ele vê que não tem alguma consistência em cima daquilo que você está falando, por exemplo, com as suas redes sociais, gente, não vai funcionar. Então, a sua rede social tem que ser compatível com aquilo que você respondeu. Tá? Então, por exemplo, das últimas vezes, eles olharam rede social no sentido assim, eu trabalho com tal coisa. Eles foram ver se realmente eles trabalhavam. Eles foram olhar dos ganhos, como que ele fazia para o negócio dos ganhos. Entende? Como que a pessoa ganha o dinheiro dela. Eles fazem umas perguntas, às vezes, ou nenhuma pergunta. Você ficou nervoso, você passou uma semana com dor de barriga, porque todo mundo fala um monte. Aí você chegou com seus papelzinhos, todo o seu imposto, sua documentação, não sei o que. Ele falou, olhou para a sua cara, fez uma pergunta, fez a segunda pergunta, ele fala assim, visto concedido. E aí você tava, ufa, meu Deus, eu tava quase morrendo, mas não é simplesmente que você tem que ser uma pessoa coerente, tá, com aquilo que você escreve. Você tem que ser coerente com aquilo que você posta, com aquilo que você trabalha, tá, e com aquilo que você quer fazer, tá. Então faça um projeto. Se você quer viajar daqui um ano e meio, tá, comece. Por quê? É caro, tudo é caro, entende? Vamos supor uma família de 4, dá mais de 3.300 a família, os 4. Você não tem como dividir. Você pode passar uma vez no cartão, mas você não tem como dividir, tá, para eles. Você pode passar uma vez. Então, esse não pode dar erro. Como que você vai perder R$3.300 assim na bucha? Não pode perder, tá? Então, por isso é muito importante você saber fazer. Saiba fazer. Quer fazer sozinho? Faça, não tem problema. Mas saiba ser coerente, tá? É isso que é o mais importante, ser coerente com aquilo que você está escrevendo, falando de você, tá? Muitas vezes eu acho que o maior erro que as pessoas cometem é realmente, falar assim, o primeiro destino que eu vou é Estados Unidos. Então, realmente, viaje um pouco, sabe? Faça outras coisas, porque eles vão perguntar quais foram, nos últimos 5 anos, os lugares que você visitou. Oi? Não fui a lugar nenhum. Mas por que você quer ir para os Estados Unidos, então? Essa que é a questão. Por que você não arranjou dinheiro para ir para o Chile, que é mais barato, ou para Buenos Aires, que você consegue dar com um pulo de 400, 500 dólares, você está lá, com tudo, né? Se você for uma pessoa econômica. Então é isso. A questão é, se prepare para ser correta. Na medida que você for viajando, eu falo assim, ele é um cara que viaja, ele é um cara que tem posse, um cara que tem possibilidade. Então, é mais chance de você conseguir a conversão do seu visto, para ser positivo. A sua criança, eu te digo, você quer mandar um adolescente com um grupo de adolescentes, eu acho super fácil de a gente conseguir. Por quê? Eles têm condições, eles estão estudando. Você não vai mandar seu filho sozinho para ele ficar lá. Não vai. Então tem que ser lógico. Aí você vai você vai ter toda a documentação para você mandar seu filho. Você quer ir viajar, você é uma pessoa precavida, você vai trabalhar isso para longo prazo, é o certo. Que o brasileiro está começando a trabalhar isso na vida dele. De trabalhar para 1 ano e meio, 2 anos. Eu trabalho muito isso aqui, por exemplo, que tem uma das nossas especialidades, são os eventos religiosos. Eu faço muito evento religioso. Então, a gente trabalha isso às vezes há 2 anos e meio para a pessoa ir pagando. Vou entrar com um projeto agora exatamente sobre isso. Eu vou falar sobre Orlando, porque eu me apaixonei por Orlando. Antes eu só ia para a Europa, não sei o que, até o dia que eu fui. Aí eu me apaixonei por Orlando. Você tem muita coisa para fazer, muita coisa para se divertir, muita coisa para gastar também. É um lugar que você tem que se você vai com a sua família, você tem que trabalhar isso por algum tempo. Se você é uma pessoa que tem, por exemplo, 4 pessoas para ir, são 4 pessoas para comer, boca para comer por dia, você tem que chegar e ter um planejamento a longo prazo, E para mim todo começo é a parte de documentação.
Então, o que nós estamos falando? De RG mesmo, não pode ser de advogado, que eu já vi de engenheiro. Com isso, fora do Brasil você não embarca. Autorização de menor, tá? Que é outra coisa que as pessoas se esquecem. Eu já vi muita gente perdendo viagem. Assim, como assim precisa de autorização? Sim, precisa de autorização, porque o menor saindo do país, tá? Eles marcam tudo. A Polícia Federal é super chata e tá certo. Como que alguém vai levar minha criança embora? Então eles têm que fazer isso mesmo, tá? Então presta atenção quando você for embarcar. Primeiro, não embarca com certidão de nascimento, no mínimo RG, quando é permitido pelo país que você vai visitar. Uma outra coisa que eu ia falar pra vocês, que eu deixaria pronto na minha vida, fora o passaporte, que nós maiores de 18 anos ficamos com 10 anos, mas as crianças não, ficam 5 normalmente, né? Quando são pequenos é menos, então só tire quando vai viajar mesmo. É você tirar a vacina de febre amarela, deixar prontinha. Sabe por quê? Tem vezes que você vai economizar, aí você resolve viajar com a Copa. A Copa tá com uma super promoção. Só que na super promoção, você tem que ficar 12 horas dentro do aeroporto. Porque aquele desconto, ele só é válido se você ficar 12 horas dentro do aeroporto. Ok. Bom, gente, eu vou economizar, eu não me incomodo de ficar 12 horas dentro do aeroporto esperando o próximo voo de conexão. Porque é justamente, somente nessa conexão que eu teria aquele super preço para embarque. O que você vai fazer? Pô, eu não tô com a vacina de febre amarela. Tu não vai sair do aeroporto. Fim, não vai sair. Então, são coisas que eu já deixaria. Porque para você ir para Colômbia, você precisa. Eu que trabalho muito com Egito você precisa. Jordânia, você precisa. Se não me engano, Peru, você também precisa. São vários lugares que você precisa. Então, é uma coisa assim. Deixe sempre ponto. Seu passaporte, a sua vacina de febre amarela, que você pode entrar para saber algumas coisas no seguinte site. É portal.anvisa.gov.br. Aí você põe /dicas de saúde para viagens. Tá? Então Então você colocando esse aí, ele vem com todas as perguntas, aonde você pode tomar vacina, como que se faz para ter o documento internacional, tal. Você tem tudo lá. Então deixe pronto. Aí você chama a viagem. A viagem às vezes, sabe, você recebe uma super promoção, você tá com tudo em cima. O visto americano, ele já é um pouquinho mais chato. Para eu falar de cada item, complica. O que eu posso te dizer? Seja consistente em relação àquilo que você está fazendo na viagem. Você pode ser autônomo? Pode ser autônomo assim. Você pode ser estudante? Pode. Se eu for autônomo, seja condizente com a sua renda. Você não pode ter uma renda de R$1.000, tá? Para você levar 4 famílias, sendo que você de cara vai gastar no mínimo, sei lá, 15, 20 mil reais para viajar. Então você tem que pagar um pouco de imposto, gente. Eu sei que é difícil escutar isso, tem gente que dói, mas é isso. Você tem que ser certo. Para você ser certo, você conseguir as coisas de uma forma certa também, tá bom? Não sei se tem alguém. A carteirinha não é a vacina, não. A vacina de febre amarela, para quem já tomou, ela não perde mais a validade. Se não me engano, o que você tem que fazer, no caso de vacina de febre amarela, você tem que pegar e colocar para não tomar mais. Então, você tem que entrar na Anvisa ou dar uma ligadinha. Mas quem tomou vacina de febre amarela não precisa tomar mais, tá? Não precisa tomar mais. Que mais? Deixa eu ver se tem aqui. Não sei se alguém tem alguma dúvida na questão da documentação. Gente, tem coisa que é de graça para criança. Se é de graça... Não, o certificado de vacina não pode ser fracionada. Tomando a vacina de febre amarela, ela já não precisa mais. O que você precisa é pegar o documento na Anvisa, que ela não perde a validade. Ponto, tá? Não precisa mais. Não precisa mais tomar. Tomou uma vez, acabou. Não a fracionada. A fracionada não serve para viagem, viu?
tá? Porque ela não te tira o documento oficial. Não tem problema o ano que você tomou. Não tem. Você já tomou, acabou. Não precisa mais tomar. Tá bom, Cris? E o pessoal de documentação, ó, faça o documento do seu filho. Bebê, não tem importância, faz já o RG, faz o CPF. O CPF você faz ou no Correio, ou no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica. Faça, são documentos que você precisa para fazer um seguro-saúde, para você poder fazer o documento dele de passaporte, se não me engano, menor de 12 anos, hoje você pode fazer só com a certidão de nascimento. Mas eu já aconselho, faça tudo, a escola te pede. Então já faça CPF, já faça o documento da criança, deixe tudo certinho. O RG para você poder viajar com ela, se for América do Sul, se for algum dos países que o Brasil tem acordo, você consegue viajar só com RG, não precisa fazer documento. Só prestando atenção, se for só com um dos pais, precisa de autorização. Gente, isso fica no aeroporto, você perde o dinheiro. Por quê? O documento é uma coisa que você tem que tomar conta, tá? A agência de viagens pode até te falar. Ou não, às vezes não fala, porque é tão óbvio, você tem que estar com o documento em dia. Só que as pessoas se esquecem disso. Então, se você tá com um bebê, tire documento. Tire documento do seu filho. Tire o CPF. Deixe tudo certinho, tá? Se for para América do Sul, ok. Se for só um dos pais, tem que ir com autorização, gente. Tem que ir com autorização. Certidão de nascimento é só no Brasil. Fora do Brasil não entra. Você nem sai. Aliás, a companhia aérea nem vai deixar você pegar o avião, tá? Só para você ter uma noção, tá? A autorização é super importante. Para quem vai para os Estados Unidos e vai mandar um adolescente, o que você pode fazer? Você já fazendo o passaporte na versão que eles falam de amplos poderes, tá? Você tem poderes para genitor, que aí você pode viajar com um dos dois, para menor de 18, tô falando, tá? Ou amplos poderes, quer dizer, ele pode, você guarda o passaporte, obviamente, você não deixa com adolescente, né? E você, quando ele for viajar com um grupo, por exemplo, você já tem isso, você não tem que tirar mais nenhum documento, ele já está autorizado a viajar sozinho, tá? E no visto americano, que eu estava falando, se você for viajar, mandar seu filho, às vezes ele nem precisa tirar o visto. O visto meio que é automático, tá? A família só na certeza. Você não pode investir um dinheiro desses sem você ter certeza que você vai ter, tipo, 98% de chance de conseguir o visto. 2% existe? Existe, gente. 2% de... Aquele dia você pegou uma pessoa que não vai dar visto. Eu não posso garantir o visto para ninguém. Eu só posso te dizer que minha taxa de conversão é boa. Não sei se alguém tem alguma dúvida quanto com a Visa, peraí, aqui, é na Anvisa que tira o certificado internacional? Sim, é na Anvisa, você tem que se cadastrar, tá? O site deles é portal.anvisa.gov.br portal.anvisa.gov.br. Aí se você quer dicas de viagem, aí nas dicas de viagem ele tem um monte de coisa, então é portal.anvisa.gov.br/dicas-de-para-viagem. Aí ele abre um monte de perguntas. Aí você tem aonde você pode fazer, aonde deixar de fazer, o que você tem que fazer e qual que é a normativa que eles têm, tá? É por lá. Tá? Se você tem vários lugares que você pode tirar a vacina já direto. Tem lugares que te pede passagem, tá? Então tenta ver se você tira um posto, daí você transforma. Por quê? Porque são coisas que você tem... Pra mim, eu acho assim, que você tem que deixar a sua viagem pronta, tá lá. Aí, apareceu uma oportunidade, eu vou. Tá tudo certo, eu tenho como embarcar. A oportunidade é feita assim de segundos. E naqueles segundos eu tinha. Por exemplo, me convidaram. Eu não estava com o passaporte em dia. O que eu faço? Eu não vou. De repente, dependendo do lugar, você não consegue ir. Porque você não fez
Você não está com o seu documento em dia. Então, a oportunidade é uma coisa que na vida ela acontece, tá? Ela acontece. Quanto a visto americano, alguém... Gente, é muito vasto, porque na realidade a situação é quando você entra para responder, tá? Você tem que ter um direcionamento legal. Deixa eu ver. Então, no caso assim, você entra no consulado, aí você vai vendo as perguntas. Quando entrou só colocar número, tá tudo certo, né? Aí vai colocando número, passaporte, só homem e mulher. Hoje em dia, né, não sei, tem algumas dificuldades nisso. Homem, mulher, data de nascimento, CPF, eles vão pedir, tá? Eles vão pedir uma série de coisas, telefones, daí começa a perguntar de você. Aí que às vezes que o negócio encrespa um pouquinho, tá? Gente, eu vou encerrando por aqui. Se tiver alguma dúvida ou se vocês quiserem saber sobre a nossa promoção, vocês mandam um direct que a gente vai te mandar como funciona, tá? Nessa promoção a gente vai fazer o atendimento para assessoria para tirar passaporte, para tirar visto americano e uma hora de mentoria comigo para o destino Orlando, tá? Eu posso fazer outros destinos dentro dos Estados Unidos? Posso, mas a minha especialidade é Orlando, tá? E o que vocês precisarem nesse sentido, a gente está aqui, a gente procura sempre as melhores condições para todo mundo, pensando que se você não fica em qualquer lugar, eu não fico em qualquer lugar, em lugar nenhum, então eu cuido muito de onde eu vou dormir, o que eu vou fazer, deixar de fazer, e o aproveitamento. Depois eu vou contar uma história um pouquinho mais longa, numa outra hora, quando eu falo de Orlando, quando foi a minha primeira viagem em família, o que foi, o que eu pensei e o que é a realidade. Gente, são coisas totalmente diferentes, o que é e a realidade da viagem, tá? Eu ri no final, eu ri depois de tudo que me aconteceu. Eu tô no turismo desde o ano de 83, eu achei que ia ser tudo perfeito, muito pelo contrário. Ficou faltando um monte de coisa. Não conheci tudo o que eu queria. O sonho era meu, a minha família foi, mas o sonho era meu. Então, às vezes, muita coisa ela acaba não sendo exatamente o que a gente pensa. Espero que vocês tenham gostado e sempre deixa tudo pronto. A vida nunca sabe quando vai te surpreender. Então, sempre tenha um passaporte em dia, não esquecendo, quando completar para 6 meses... faltando para acabar, já faça. Tem lugar que não permite que você entre. Tem lugar até que pede 1 ano, tá? Para você poder entrar com o passaporte ou tirar o visto. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Então, dependendo do tipo de viajante que você faça isso, tá? Se tiver qualquer dúvida em relação a essa live, manda um direct ou, como eu falei para vocês, a gente vai fazer todo um processo de atendimento para vocês, para quem quiser. Isso é uma coisa, fique super à vontade, tá bom? Muito obrigada pelo seu tempo, amei estar com vocês. É a minha primeira live, muito nervosa, mas tudo bem. Qualquer coisa, vocês me desculpem, tá bom? Uma boa semana, bom fim de semana. Tchau!